O ciúme, por exemplo, gera um transtorno maior. Se ela se afasta um pouco dele, para ele fazer isso, não tem porquê ter ciúme, quer dizer, ela não tá traindo ele, não tá acontecendo nada disso. Mas ele acha que tá. Por quê? Talvez as suas drogas, o que elas vão desencadear é um surto psicótico. Exatamente. Semelhante à esquizofrenia. Por quê? E hoje, particularmente, nós temos um ouvinte que está pedindo ajuda para a doutora, mandou o seu caso e a doutora vai ouvir, né, o que ela tem para dizer, depois vai analisar e falar sobre o tema. Tudo certo? Tudo certo! Eu conheci um rapaz e me encantei por ele, me apaixonei. No começo ele parecia também estar sentindo o mesmo. Então a gente resolveu se casar. E então eu descobri, com um pouco de tempo que tinha, que ele precisava de ajuda. Ele tinha delírios, ficava agressivo, mudava de personalidade constantemente, ficava pelos cantos, falando sozinho e até mesmo já quis me agredir. Então, algumas pessoas me falaram que isso poderia ser esquizofrenia. Então, eu gostaria de saber o que eu poderia fazer por ele. Gostaria muito mesmo de saber. Com essas poucas informações, não dá para fechar realmente um diagnóstico, né? Mas pode sim se caracterizar, pode ser sim um quadro de esquizofrenia, né? O que é esquizofrenia? Ocorre uma cisão da mente, uma quebra da mente. O que é isso? Ele vive uma realidade que não é real, ou seja, para ele aquilo é real, ele fantasia e para ele aquilo é a realidade, ele está fantasiando, né? Então é isso. Vem as alucinações, vem os delírios, né? Às vezes, devido a esses delírios e essas alucinações, de ficar ouvindo voz o tempo inteiro, as vozes às vezes manda fazer alguma coisa, manda ser agressivo, às vezes manda fazer também autolesão, tá? Ou cometer suicídio, né? E também a questão do delírio, de às vezes estar se sentindo perseguido, de estar se sentindo ameaçado, e uma mudança de comportamento também que é muito comum nesses casos, da pessoa ficar mais agressiva, mais agitada, não conseguir dormir, né? Então realmente precisa de uma avaliação maior, né? Eu preciso ver o paciente, conversar, ver como que é realmente o quadro, quando que iniciou, que isso é de fundamental importância, que geralmente os sintomas de esquizofrenia realmente iniciam no início da vida adulta, ou jovem, adolescente, até a vida adulta, geralmente que se inicia. Agora, por que, doutora, que os números são maiores aí para a questão dos homens? Então, acontece isso, ninguém sabe ainda informar o motivo de acometer mais a população masculina. Assim como dos outros transtornos serem mais comuns em mulheres, por exemplo, a depressão também. Então tem vários fatores ainda que eles não conseguem diferenciar, dizer por que no homem é mais comum e na mulher não tanto. Mas acontece também nas mulheres, com certeza. Tá? Doutora, na questão que a nossa ouvinte mandou para o rádio, se observa aí que ela chegou a um ponto onde ela observou que ele criou um próprio universo. Exatamente, né? A realidade dele mudou. A realidade dele é única, é dele, ou seja, diferente Exatamente. do que se acontece em sua volta. Exatamente. A princípio, o que ela deve fazer? É um quadro sério, mas que tem correção, tem tratamento. Certo. Se realmente for diagnosticado que é uma esquizofrenia, tem tratamento, que ele não vai ter uma cura, ele vai precisar ser acompanhado sempre, tomando as medicações para quê? Para que evite as alucinações, para que evite os delírios que ele venha a ter, né? O que ela precisa ter cuidado é como vai conversar com ele. Porque as pessoas têm dificuldade de entender, acham que o paciente está inventando coisa, né? Mas não, ele está vendo aquilo, né? Se ele está dizendo que está ouvindo uma voz, que está mandando agredir tal pessoa, ele está ouvindo aquilo mesmo. Essa é a realidade dele, né? E é muito difícil as pessoas entenderem isso. Então, não pode ficar batendo de frente, tentando contrariar. Não, tem que explicar. Tudo bem, eu entendo que você está ouvindo, para a pessoa até ficar mais calma com relação a isso, né? Então, tem que saber abordar esse comportamento dele, para não ser tão agressivo com ela, que ela é que está mais próxima, então ela que vai sofrer mais as consequências, e ele também, obviamente, porque se ele gosta dela, ele não vai querer machucar ela. Nesse caso, ela disse que o ciúme, por exemplo, gera um transtorno maior. Se ela se afasta um pouco dele, se ela diz que vai a algum lugar,
quando ela volta, ele já tá ali dizendo que ela fez alguma coisa, né? Que ele sabe que ela foi fazer, não foi aquilo que ela disse, que alguém disse pra ele que ela tava traindo ele, né? E etc e tal. Isso também já vamos dizer assim, já aponta pro caso sinal, de né? ser... Exatamente, né? Um sinal que ele tá o quê? Paranoico. Ele tá desconfiando demais e sem motivo, né? Então a pessoa não dá motivo pra ele fazer isso, não tem por que ter ciúme, quer dizer, ela não tá traindo ele, não tá acontecendo nada disso, mas ele acha que tá. Por quê? Talvez alguma alucinação auditiva esteja falando isso pra ele. Ó, ela tá saindo de casa, uma voz, entendeu? Tá saindo de casa, tá fazendo alguma coisa errada. Vê isso direito, se informa direito, entendeu? Então é uma perturbação que ele tem na cabeça, entendeu? E aí ele não consegue controlar isso. E aí vai exteriorizar pra ela. Cientificamente, é uma outra personalidade? É algo do cérebro? O que é? Não é uma outra personalidade. O que acontece cientificamente, biologicamente, é uma alteração neurológica mesmo. O que acontece? Há um aumento de certos neurotransmissores, principalmente da dopamina. Então, assim como na depressão a gente também tem um neurotransmissor, que é a serotonina, a noradrenalina, na esquizofrenia e nas psicoses a gente também tem, que chama dopamina. Então, um exagero desse neurotransmissor faz com que a pessoa tenha